Já parou para pensar como é que um documento, uma declaração global lá de 1948, ainda hoje mexe com as leis de um país? Pois é, essa é a jornada que a gente vai fazer agora. Vamos pegar um dos documentos mais importantes do mundo e ver na prática como é que as suas ideias saem do papel e viram direitos de verdade, usando um exemplo bem concreto. Bom, para começar, olhem só para esta frase. Ela vem logo no início da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DDUH, um padrão comum a ser alcançado. Isso aqui já diz tudo, não é? A ideia não era criar uma lei com força imediata, mas sim definir um norte, uma meta, um sonho para toda a humanidade. Certo, um sonho, uma meta, mas e aí? Como é que um documento com mais de 75 anos realmente impacta os direitos de alguém hoje, no dia a dia? Como é que essa visão grandiosa se transforma em proteção de verdade? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar. Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo. De onde veio essa declaração? E, mais importante, qual era o objetivo dela? Pense no cenário. O mundo tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. A humanidade tinha visto o pior de si mesma. Então, em 1948, as nações se juntaram com um propósito muito claro: dizer chega, nunca mais. A declaração foi, uau, um feito gigantesco. Foi uma promessa de que certos direitos básicos pertencem a qualquer pessoa, em qualquer lugar, só pelo facto de ela ser humana. Ok, uma promessa é um começo, mas não basta, é preciso construir algo em cima dela. Então, como é que essa declaração deixou de ser só uma bela ideia no papel? Olha, o caminho foi longo, viu? Não foi da noite para o dia. A Declaração de 48 foi o primeiro passo, mas o plano de criar um tratado com força de lei, bom, ele foi atropelado pela Guerra Fria. O mundo se dividiu e a coisa toda ficou congelada por quase 20 anos. Só em 1966 é que finalmente conseguiram avançar com dois pactos que mudaram o jogo. E é aí que surge um nome importante, a Carta Internacional dos Direitos Humanos. O que é isso? É basicamente o pacote completo. É a junção daqueles três documentos, a Declaração de 48, que é a grande inspiração, e os dois pactos de 66, que são os tratados com força de lei, aqueles que os países assinam e se comprometem a cumprir. Ou seja, o ponto-chave é esse aqui. Esse sistema deu, como a gente diz, dentes à declaração. Ela deixou de ser só um ideal bonito para se tornar a fundação, a base de toda a lei internacional de direitos humanos que a gente tem hoje. Tá, mas vamos para a prática. Como é que isso funciona de verdade? A gente vai pegar um direito específico para ver como ele aterriza na lei de um país. E aqui a mágica acontece. De um lado, o artigo 20 da Dudu, um princípio geral, direto, direito à liberdade de associação pacífica. Do outro lado, a Constituição do Brasil de 1988. Ela pega essa ideia e diz: é plena a liberdade de associação, mas olha o detalhe, vedada a de caráter paramilitar. E aí vem a pergunta: por que essa vírgula? Por que essa proibição específica? A resposta, infelizmente, está na história. Pensa em grupos como a SS na Alemanha nazista. Eles não eram o exército oficial, eram o braço armado de um partido político. Um poder paralelo que, no fim das contas, destruiu as instituições de Estado. Essa proibição é uma lição amarga, aprendida com as piores páginas do século XX. A lógica por trás disso é bem simples, mas fundamental. Numa democracia, só existe um grupo que pode usar a força legitimamente: o Estado, através da sua polícia, das suas forças armadas. Nenhuma associação privada pode ter seu próprio exército. Isso garante que o controle da segurança fica nas mãos de instituições democráticas e não de grupos com interesses particulares. Agora, vamos olhar para outro tipo de direito, um que talvez a gente sinta ainda mais no nosso dia-a-dia. A declaração, lá nos artigos 23 a 26, desenha basicamente um projeto para uma vida com dignidade. E não é só sobre a liberdade de expressão, não. É sobre direitos económicos e sociais, coisas como o direito a um trabalho justo, o direito ao descanso e a férias, o direito a um padrão de vida decente, com acesso à saúde, à moradia e, claro, o direito à educação.
E aqui, de novo, o exemplo brasileiro é muito forte. A Constituição de 88, que nasceu logo depois de um longo período de ditadura, foi chamada de Constituição Cidadã por um motivo. Ela pegou essa visão universal e, uau, transformou em capítulos inteiros sobre a ordem social. Direitos como um sistema de saúde universal, previdência social, leis de proteção ao trabalhador, tudo isso é a materialização daqueles princípios da Declaração. Então, quando a gente dá um passo atrás e olha para essa história toda, o legado da declaração fica muito claro, né? É isso. A DUD é muito mais que um pedaço de papel. É um farol. Mesmo quando a realidade não alcança o ideal, é para lá que todo mundo olha. É o padrão, a régua que mede as nações. É a inspiração por trás de constituições, de leis e, principalmente, dos movimentos de pessoas que lutam todos os dias para que esses direitos sejam de fato para todos. Porque a história dos direitos humanos, ela não acaba, ela está sempre sendo escrita. Hoje, a gente tem desafios novos, como o mundo digital, as mudanças climáticas, tudo isso levanta novas perguntas. Aquela jornada que começou lá em 1948 continua. E a maneira como a gente responder esses novos desafios, bom, é isso que vai definir o que significa ter dignidade humana no futuro. Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje temos em mãos um material bem interessante sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUG, de 1948. Isso mesmo. O foco são os artigos 20 a 26. Nossas fontes incluem uma análise em vídeo bem detalhada que compara esses artigos com a nossa Constituição Federal de 88. A CF 88. Exato. E também um texto que explica a arquitetura, né, do sistema de direitos humanos da ONU. Exato. A missão aqui é, desemaranhar o que esses artigos realmente significam no dia a dia e por que são tão cruciais. Eles tocam em pontos vitais, né? Sim. Desde como participamos na sociedade e política, até o direito ao trabalho, a segurança social, a educação. Vamos conectar esses ideais universais com a nossa realidade legal no Brasil e também, claro, com o cenário internacional. Perfeito. Então, mãos à obra. Comecemos pelo artigo 20, que fala das liberdades de reunião e associação pacíficas. O que chama atenção de cara nesse ponto? Olha, o artigo 20 lança a base. Toda pessoa tem direito à liberdade de se reunir e se associar pacificamente. É um princípio fundamental. Agora, o interessante é ver como isso foi, digamos, internalizado e detalhado nas legislações nacionais. Certo. A análise em vídeo que temos compara com a Constituição brasileira, que bebeu muito na DUDH, né? Uhum. A nossa Constituição, por exemplo, ela vai além. Garante a reunião pacífica, sem armas, em locais públicos, mas pede um aviso prévio. Ah, um aviso prévio. Não é uma autorização, veja bem. É um aviso para evitar conflitos de agenda, tipo outra reunião marcada para o mesmo local. Entendi. Quer dizer, a DOAD estabelece o princípio geral e a lei local pode adicionar especificidades para garantir a ordem sem ferir a liberdade em si. E quanto à liberdade de associação? Segue a mesma lógica. A Constituição brasileira garante a liberdade total para se associar com fins lícitos. Mas aqui entra uma proibição muito importante e diretamente ligada a lições históricas bem dolorosas. É vedada a associação de caráter paramilitar. Essa proibição de grupos paramilitares, nossa, tem um peso histórico enorme, né? O material que recebemos dá algum exemplo do porquê isso é tão crucial? Tá sim, e é um exemplo que arrepia. A análise em vídeo menciona a SS nazista. Nossa! Era um braço armado ligado a um partido político, entende? Um poder paralelo que minava completamente o monopólio legítimo da força pelo Estado. Foi uma ferramenta de terror e opressão. Terrível. Por conta dessa e de outras experiências trágicas, muitas constituições no pós-guerra, incluindo a nossa, fizeram questão de proibir expressamente esse tipo de organização. A fonte até argumenta que, no Brasil atual, as milícias seriam duplamente inconstitucionais. Pelos fins e pelo caráter paramilitar. Exato. Pelos fins ilícitos e por essa natureza paramilitar que viola a ideia de que a segurança pública é dever exclusivo do Estado.
Faz todo sentido essa salvaguarda. Agora, uma coisa que talvez passe despercebida, a liberdade de associação também implica a liberdade de não se associar. Exatamente. É um bom ponto. Embora a DUDH foque mais no direito a se associar, a nossa Constituição é explícita nesse complemento. Ninguém pode ser forçado a entrar ou a permanecer numa associação. Seja qual for. Seja qual for um clube, um sindicato, um partido político. E falando em associações, a fonte também lembra como a Constituição protege a autonomia delas, mas estabelece regras claras para a intervenção. Como assim? Dissolver só com decisão judicial final, sem volta. Suspender atividades pode ser com uma decisão judicial mais rápida, até liminar. Mas o ponto-chave é, o Estado não pode assim meter o bedelho no funcionamento interno delas. Proteções importantes para a sociedade civil, sem dúvida. Saindo um pouco das associações e reuniões, vamos para o artigo 21, que mergulha nos direitos políticos. Como esse ideal de participação no governo se materializa? Bem, o artigo 21 é a essência da democracia. Diz que todo cidadão tem o direito de participar do governo do seu país, seja diretamente. Diretamente? Como? A análise que temos destaca os mecanismos previstos na lei brasileira, como plebiscito, referendo, iniciativa popular. Ah, sim. São formas do cidadão exercer esse poder diretamente, não só delegando aos eleitos. A DUDH, nesse artigo, sinaliza claramente uma preferência pelo sistema democrático. E dentro dessa participação, tem a questão do acesso igualitário às funções públicas, certo? O artigo 21.2... Isso mesmo. Garante que todos possam ter acesso aos cargos públicos em condições de igualdade. A fonte conecta isso diretamente ao nosso sistema de concursos públicos. Certo, a isonomia. A ideia é garantir isonomia, ou seja, tratamento igual no processo seletivo. Um detalhe interessante que a fonte levanta é a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos concursos. Isso é visto não como uma quebra da igualdade formal, mas como uma busca pela igualdade material. Que é diferente. Reconhecer que grupos diferentes podem precisar de condições diferentes para competir de forma justa. É tratar os desiguais na medida de sua desigualdade para alcançar a igualdade real, entende? É uma nuance importante entre igualdade formal e material. E aí chegamos ao ponto nevrálgico da democracia eleitoral, no artigo 21.3. A vontade do povo como base do poder, eleições honestas, periódicas, voto universal, secreto. Uau, é quase um manual da democracia representativa. Totalmente. E a nossa Constituição reflete isso quase que palavra por palavra. Sufrágio universal, voto direto, secreto, com valor igual para todos, eleições periódicas. Isso é forte da nossa Constituição. A fonte ressalta algo crucial. No Brasil, esse núcleo do direito ao voto é considerado uma cláusula pétrea. Não pode ser abolido? Nem mesmo uma emenda constitucional pode abolir isso. Agora, o interessante é ver como um princípio amplo da DODH, eleições honestas, se traduziu no Brasil numa ferramenta jurídica muito específica, a ação de impugnação de mandato eleitoral, a AIME. AIME, certo. Essa ação permite questionar um mandato se houver prova de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude na eleição. É um exemplo claro de como um ideal abstrato da DODH foi operacionalizado em mecanismos concretos para proteger a lisura do processo eleitoral. Fascinante ver essa tradução do ideal para a ferramenta prática. Agora, mudando um pouco o foco. Falamos muito de participação política, mas a dignidade humana vai além disso, né? O artigo 22 parece abrir uma nova porta, introduzindo a segurança social e os direitos econômicos, sociais e culturais. O que significa essa virada? Olha, o que é fascinante aqui é justamente essa transição que o artigo 22 representa. Ele reconhece que não adianta ter liberdade política se as pessoas não têm condições mínimas de subsistência e bem-estar. Faz sentido. É a ideia de que precisamos de uma rede de proteção social. Esse artigo é a porta de entrada para um conjunto de direitos que garantem essa base material, os direitos econômicos, sociais e culturais, os DESC. Os DESC. A fonte conecta isso diretamente aos direitos sociais listados na nossa Constituição: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, etc. E a todo o nosso sistema de seguridade social. Que inclui SUS, Previdência. Exato. Saúde pública, o SUS,
previdência e assistência social. O vídeo que analisamos usa até a fábula da cigarra e da formiga para ilustrar isso de forma bem didática. Ah, que interessante. Não basta só trabalhar como a formiga. É preciso pensar na proteção para momentos difíceis, o inverno, a doença, a velhice, e incluir a todos, até a cigarra, porque a exclusão de um prejudica o todo. É a base da nossa ordem social na Constituição. Essa ideia da rede de proteção social nos leva naturalmente a pensar nas condições de trabalho, que são o foco dos artigos 23 e 24. O artigo 23 menciona direito ao trabalho, livre escolha da profissão, condições justas, proteção contra o desemprego. É bastante coisa. Sim, cobre vários pilares do mundo laboral. A livre escolha do trabalho tem paralelo na nossa liberdade de profissão constitucional. A regra é: você pode exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas tem exceções. Por exemplo, já as condições equitativas e satisfatórias e a proteção contra o desemprego se conectam com a longa lista de direitos dos trabalhadores na nossa Constituição. Artigo 7º, né? Exatamente, o artigo 7º. Coisas como jornada máxima, descanso semanal, férias e o seguro-desemprego. E dentro dessas condições justas, tem a questão da remuneração. Salário igual para trabalho igual e uma remuneração que garanta vida digna. Como isso se reflete na prática ou na lei? Bem, o salário igual por trabalho igual da DODH ecoa na proibição constitucional brasileira de discriminação salarial por sexo, idade, cor ou estado civil. Certo. Já a parte da remuneração equitativa e satisfatória para uma existência compatível com a dignidade humana, esse é o princípio por trás do nosso salário mínimo. Ah, o salário mínimo. Aqui, a análise em vídeo faz um comentário com uma pitada de ironia. Aponta a distância entre a descrição constitucional do salário mínimo que deveria cobrir todas as necessidades básicas de uma família: moradia, alimentação, saúde, educação, lazer, tudo. E o valor real dele no Brasil. Pois é, É um lembrete constante dessa tensão entre a norma e a realidade, né? com certeza. E o artigo ainda menciona o direito de fundar sindicatos, que está na nossa Constituição como liberdade sindical tanto para empregados quanto para empregadores, para defenderem seus interesses. Essa distância entre o ideal e o real é um tema recorrente. E o artigo 24, que fala de repouso e lazer, parece um direito complementar, mas essencial. Com certeza. Garante direito a descanso, lazer, limitação razoável das horas de trabalho e férias pagas. Isso se conecta diretamente ao lazer sendo reconhecido como direito social na nossa Constituição. No artigo 6º, isso. E também as regras específicas sobre jornada de trabalho no artigo 7º, férias remuneradas com aquele terço a mais, O famoso terço de férias. esse mesmo, e o descanso semanal remunerado que a nossa lei diz ser preferencialmente aos domingos. São conquistas importantes para a qualidade de vida do trabalhador. Seguindo adiante, o artigo 25 parece um grande guarda-chuva de necessidades básicas. Fala de um nível de vida suficiente para saúde e bem-estar, incluindo alimentação, vestuário, moradia, cuidados médicos e segurança em situações de vulnerabilidade, como doença, invalidez, viuvez, velhice. Ou falta de meios, né? Exato. O artigo 25 reforça e detalha essa ideia de um padrão de vida adequado que já estava implícita no artigo 22. Ele amarra tudo isso à necessidade de segurança social. Novamente, a conexão com os direitos sociais do artigo 6º e o sistema de seguridade social brasileiro é direta. A ideia é prover amparo nessas contingências da vida. E o artigo dá uma atenção especial à maternidade e à infância, né? A fonte comentou algo sobre isso. Comentou sim. O artigo 25.2 garante ajuda e assistência especiais para mães e crianças e diz que todas as crianças, nascidas dentro ou fora do casamento, devem ter a mesma proteção social. Igualdade para todas as crianças. Exato. E a análise em vídeo elogia muito a legislação brasileira nesse ponto. Especificamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O ECA, claro. Considera o ECA, no papel, uma das leis mais avançadas do mundo em proteção infantil. Mas... Sempre tem um mais, né? Pois é. A mesma fonte reconhece que tirar o ECA do papel e aplicá-lo de forma eficaz ainda é um desafio enorme no Brasil. Mais um exemplo da lacuna entre norma e prática. Chegamos então ao artigo 26 sobre o direito à educação. Quais os pontos centrais aqui?
Bom, o artigo 26 afirma que todos têm direito à educação. Ela deve ser gratuita, pelo menos nos níveis elementares, que seria o nosso ensino fundamental. E obrigatória nesse nível. E obrigatória nesse nível. Também diz que o ensino técnico e profissional deve ser acessível e o ensino superior aberto a todos com base no mérito. Isso se alinha com o direito à educação na nossa Constituição, que a coloca como dever do Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Em teoria, gratuita e de qualidade em todos os níveis. Em teoria, a educação pública no Brasil deveria ser assim, com responsabilidades divididas entre União, estados e municípios. Sobre igualdade, especialmente em países desiguais como o Brasil, a fonte entra nessa discussão? Entra sim, e é um ponto bem relevante. A análise em vídeo explica que ler mérito apenas como, sei lá, desempenho individual num exame, a igualdade formal ignora as desigualdades de partida. As condições de cada um? Exatamente. Por isso, argumenta a favor de políticas de igualdade material, como as cotas raciais e sociais nas universidades brasileiras. A ideia é que, para garantir acesso real a grupos historicamente excluídos, é preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. É uma forma de tentar nivelar o ponto de partida, entende? Não só a linha de chegada. Uma perspectiva importante sobre como interpretar mérito e igualdade. E quais seriam os objetivos maiores da educação, segundo a declaração? A educação deve mirar o pleno desenvolvimento da personalidade humana, fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. E promover a paz. Além disso, deve promover a compreensão, a tolerância, a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e apoiar as atividades da ONU pela paz. A fonte até sugere que a DUD deveria ser ensinada na escola desde cedo. Seria bom. E vê como positivo o fato de ser cobrada em concursos, pois ajuda a disseminar esses valores. E para fechar o artigo 26, ele menciona o direito dos pais de escolherem o tipo de educação dos filhos. Como isso funciona? Ele reconhece que os pais têm prioridade nessa escolha, mas dentro dos limites da lei de cada país. Não é absoluto. Não é uma liberdade absoluta. No Brasil, por exemplo, essa escolha precisa respeitar as normas gerais da educação nacional, como as definidas na Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, que estabelece o currículo mínimo e outros parâmetros. Ok. Vimos esses artigos de 20 a 26 em detalhe. Mas é fundamental entender onde a DUD se encaixa no quadro geral. Ela foi um ato isolado? Ou faz parte de algo maior? Boa pergunta. E a resposta é não, não foi isolado. O outro material que temos, aquele texto sobre o Sistema Universal de Direitos Humanos, contextualiza isso muito bem. A DUD de 1948 foi um marco, um documento de enorme força moral e política, mas ela não era um tratado com força de lei obrigatória para os países. Era uma declaração de princípios. Exato. A ideia original era ter um tratado logo em seguida, mas aí veio a Guerra Fria. E complicou tudo, imagino. O que aconteceu, então? Guerra Fria dividiu o mundo ideologicamente, né? E isso se refletiu até na forma de ver os direitos humanos. O bloco ocidental enfatizava mais os direitos civis e políticos, liberdade de expressão, voto, essas coisas. As liberdades individuais. Isso, enquanto o bloco socialista dava mais peso aos direitos econômicos, sociais e culturais, trabalho, saúde e educação. Os direitos coletivos, sociais. Pois é. O resultado foi que, em vez de um único tratado, só em 1966, quase 20 anos depois da DUDH, a ONU conseguiu aprovar 2 pactos internacionais vinculantes, um para cada tipo de direito. Ah, daí os 2 pactos. Exato. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o PIDCP, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC. Ah, então essa divisão explica por que temos 2 pactos principais. E esses 3 documentos, a DUDH e os 2 pactos, têm um significado especial juntos. Tem sim. Eles formam o que se convencionou chamar de Carta Internacional dos Direitos Humanos. Carta Internacional? É. O texto que analisamos explica por que isso é importante. Primeiro, significa que os pactos, que são lei para os países que os ratificaram, devem ser lidos e interpretados à luz dos princípios da DUDH. Isso dá unidade e coerência ao sistema. Entendi. Segundo,
consolidou o compromisso da ONU com os direitos humanos que estava lá na sua carta de fundação, mas corria risco de virar letra morta com a polarização mundial. Depois desses pactos, aí sim vieram muitos outros tratados focados em temas específicos. Como direitos das mulheres, tortura. Isso, como a CEDAW, Direitos das Mulheres, a CAT, contra a tortura, a CRC, Direitos da Criança, formando essa complexa teia de proteção internacional que existe hoje. É impressionante pensar nessa arquitetura. Cobrimos bastante terreno hoje, desde a liberdade de se reunir e votar, passando pelas condições de trabalho e seguridade social, até chegar à educação. E vimos como esses ideais da DUD, definidos lá em 1948, não só inspiraram leis como a nossa Constituição, mas também deram origem a todo um sistema internacional que busca proteger a dignidade humana. Ufa, precisamente. E o ponto-chave é a interconexão. Não adianta ter direito ao voto se não se tem o que comer ou onde morar. Não adianta ter direito à educação se não há liberdade de expressão. São direitos interdependentes, que formam um todo. A DUD e os pactos estabeleceram um padrão, uma meta, que desafia constantemente os países e a comunidade internacional a fazerem mais e melhor. Fica, então, aquela reflexão que surgiu em vários momentos da nossa conversa, ecoando as fontes. A lacuna persistente entre as promessas no papel, seja o salário mínimo digno na Constituição, os objetivos elevados da educação na DUDH, ou a proteção integral prometida pelo ECA e a realidade vivida por tantas pessoas. Pois é. Se esses documentos representam um ideal a ser alcançado, quais seriam os passos mais urgentes ou talvez estratégicos para as sociedades começarem a diminuir essa distância entre a lei e a vida? Bem, uma questão complexa para continuarmos pensando. Obrigada pela escuta e até a nossa próxima exploração.